Altura boa. Irmãos, é muito bom estar aqui. Os irmãos assim, não têm noção da alegria do meu coração e como eu tenho sido assim, edificado e renovado em Deus nesses encontros que a gente tem tido aqui no Rio. E a cada comunidade, a cada grupo de famílias que a gente conhece, tem contato e percebeu o afeto e o renovar da esperança na vida dos irmãos e na nossa vida. Então isso tem sido assim maravilhoso. Então a alegria mesmo, tá com o abraço da minha casa, da minha esposa, e é muito bom mesmo, assim. Espero que no momento oportuno a gente consiga, ela consiga estar comigo aqui algumas vezes, né? Que a gente quer muito isso. Mas às vezes lá em casa é muito cheio de gente. A gente casou os filhos todos, mas a nossa casa, a Lana tem um coração assim de adoção mesmo. Agora mesmo a gente está recebendo uma família de fora que ela está cuidando lá enquanto a gente está aqui. Então eu trago um abraço de todo mundo. É um privilégio. E minha mulher é crente, ela é muito crente. Eu mostrei para os irmãos aqui, quando eu cheguei no Rio, no aeroporto, eu recebi uma mensagem dela. E aí, bem, como é que estão as coisas? Estou preocupado, fiquei sabendo que o Rio está alagado. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, olha, o voo e o pouso foram tranquilos. Só o desembarque que foi um pouquinho complicado. E aí eu mandei para ela 2 fotos daquele avião que aterrissou lá no Rio Hudson, nos Estados Unidos, e o avião estava assim, só metade fora d'água, uma asa, e o povo sendo desembarcado de barco. Então mandei 2 fotos para ela de um avião afundado e o povo descendo de barco. E aí qual foi a resposta dela? Eu não imaginava que estava tão complicado assim, meu Deus. Ela é crente. Então, muito bom a gente estar aqui, né, e essa alegria, esse privilégio. A gente tem conversado muito sobre vida de igreja. Eu acho que a gente não tem falado outra coisa sobre talvez o nosso grande desafio, né, à medida que a gente vai caminhando para o fim. É interessante a gente entender que uma das promessas, uma das coisas que revelam os últimos dias, né, que vão mostrando a plenitude dos tempos, é uma igreja gloriosa. Então, às vezes eu sim, vejo muita gente meio que ou iludido, né, ou iludido pensando que é uma igreja poderosa, e não é, e outros desanimados, porque veem a igreja passando às vezes por tanta dificuldade que desanimam. Até surgiu um movimento no mundo aí, né, que são os sem igreja. Mas é porque tem igreja de todo tipo, né, amados? Na verdade, cada um pode criar a sua própria igreja. Então, a igreja é de domínio público. Tanto é que Jesus falou que ele ia edificar a dele. Então, se ele pode edificar a dele, também cada um pode fazer a igreja que quiser, do jeito que gosta, para si. Vai ser a sua igreja. Então é por isso que muita gente tem o hábito de dizer, é a minha igreja. Porque às vezes ele não está tentando entender a igreja que Cristo quer edificar, ele prefere entender a dele. Então cada um tem a igreja que quiser. Mas quando a gente pensa na igreja, ela vai sendo apresentada como uma noiva, sem hematoma. Então essa igreja não pode ficar apanhando do jeito que ela apanha. Então a igreja de Jesus, ela vai ser apresentada sem manchas, sem hematomas e sem rugas. Ou seja, essa igreja não pode ver preocupada. Amém, mano? E ela é comparada a uma mulher simples, uma mulher completa. Então a glória da igreja não está no seu poder, na sua capacidade, está na significância de quem ela é. E essa igreja,
ela é comparada, né, essa mulher, ela é mais ou menos como Maria, uma mulher jovem, 17 anos de idade, na plenitude do seu vigor, grávida pelo poder do Espírito Santo. Então isso é que é a noiva, né? Então, tanto é que a Bíblia diz que ela é comparada àquela virgem que o dragão quer devorar a sua cria. Então, esses são os enfrentamentos da igreja. Então a gente tem que ter toda esperança a respeito da igreja. Nós não temos que ter expectativa. A igreja não pode ser para nós uma expectativa. Ela tem que ser uma referência. Então não é a igreja que nós gostaríamos que ela fosse. É a igreja que ela é e nós vamos nos transformando para ser essa igreja. Então a igreja não vai se tornando aquilo que a gente faz. A gente é que vai se tornando aquilo que a igreja nos inspira a ser. Amém? Então, a gente precisa ressignificar isso, porque ela é uma com Cristo. A igreja é parte da pessoa de Deus. Então não tem jeito da igreja dar errado. Então, muito do nosso trabalho hoje é entender isso, entender que uma das referências para a nossa vida, que devem alimentar nossa esperança, nossa disposição, nossa vontade de trabalhar, é crer na igreja gloriosa. E à medida que essa igreja vai se revelando uma pessoa bem resolvida, então uma das coisas que vai marcar é a gente encontrando uma igreja mais bem resolvida. Uma igreja que não depende tanto da qualidade dos seus cultos. Amém, amado? Uma igreja que sabe enfrentar qualquer tipo de ambiente e situação. Que é uma mulher bem resolvida, amém? Mulher bem resolvida, plena, vigorosa e pronta para gerar todos os filhos que Deus quer gerar através dela. Então, não é uma igreja que depende tanto do que ela faz, não depende tanto de quanto dinheiro ela tem, lugar que ela mora. Ela é bem resolvida em qualquer lugar, em qualquer contexto. Ela tem uma alegria própria, ela tem a sua luz própria. Ela é a luz do mundo. Então, onde a igreja está, ela é a comunidade virtuosa. Onde a igreja está, não é a cidade que tem que salvar ela. Amém, mano? Onde a igreja está, é ela que vai salvar a cidade. Então, nós não podemos esperar que a cidade venha nos salvar. Que a cidade venha frequentar nossos cultos para ficar bom. Amém? Então, nós é que temos que encher a cidade, não a cidade encher a gente. Então, essa igreja que vai brilhando e transformando e sendo uma referência. E a gente compartilha isso porque, quando a gente está falando dessa igreja gloriosa, muito da nossa teologia humana, eu queria falar isso bem devagar para os irmãos prestarem atenção. Muito da nossa teologia humana é o tempo que a gente ocupou, né, em definições humanas de Deus. Então, às vezes, a teologia foi para a Bíblia para tentar definir Deus. Amém? E aí a gente vai na Bíblia tentando encontrar definições de Deus e principalmente encontrar qual é a definição mais correta de Deus. Então aí a gente, em vez de usar a Bíblia como um livro de aprendizado, a gente usou a Bíblia como um livro de informação. Então a gente acha que a Bíblia vai nos dar informações a respeito de Deus e aí nós vamos ter uma definição mais apurada de Deus. E aí, com isso, a Bíblia virou pau de bater em doido, porque aí agora cada um define o seu Deus baseado na Bíblia e a gente usa isso para destruir o Deus do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Com isso, a nossa teologia ela ficou muito dialética, ela ficou muito apologética. Então, a Bíblia hoje, a nossa teologia, ela se tornou um instrumento de defesa de ideias e da nossa própria divindade. Existe, inclusive, uma expressão, a defesa da fé, como se a fé precisasse ser defendida. A fé não tem que ser defendida, a fé nos defende. E, principalmente, a fé não é para me defender, nem para ser defendida. A fé é para que as pessoas sejam defendidas de mim. Amém? A fé é para que as pessoas não tenham que lidar com o meu homem natural, elas vão lidar com o meu homem da fé. E com isso elas estarão protegidas de mim mesmo, porque eu estarei crucificado. Então a fé me crucifica
Então as pessoas vão ter tranquilidade de lidar comigo, porque elas não vão ter que lidar com o meu homem natural, com as minhas crenças. Glória a Deus, amado. As pessoas não vão ter que lidar com as minhas crenças. Esses dias a gente estava lá em casa discutindo sobre isso, conversando lá, acho que estava eu, a Alane, o meu genro, a minha filha e o meu filho. Nós estávamos lá em 5. A gente estava na mesa conversando. Eu falei assim para eles, vou explicar uma coisa para vocês sobre divindade. Nós estamos em 5 aqui na cozinha, comemos junto, crescemos junto, nós estamos juntos aqui no mínimo há 22 anos, que é a idade da filha mais nova, certo? Então vamos pautar pela filha mais nova. Eu falei, aqui dentro dessa cozinha são 5 deuses. Aqui dentro tem 5 divindades. Porque se a gente colocar cada um de nós aqui para desenhar o seu Deus, e como é que cada um define o seu Deus, vocês vão perceber que parece, mas não é a mesma coisa não. Então, se rolar aqui um embate religioso, isso aqui vai virar uma guerra de idolatria, porque não se iluda não, mano. A definição que você, marido, tem de Deus é parecida com a definição que a sua mulher tem de Deus, mas na hora da guerra religiosa, vocês vão ver que é 2 deuses diferentes. Tanto é que na hora que a chapa esquenta entre o marido e a mulher, a gente usa Deus para mandar o outro para o inferno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Do capeta sempre é o outro. O crente sou eu, o incrédulo é você. Então são divindades. Então você imagina quantos deuses nós temos aqui. Por isso que Paulo é enfático em dizer, mas para nós há um só Deus e Pai. Então, se nós não resgatarmos a paternidade de Deus, no nosso entendimento, nós vamos sempre viver um conflito religioso, dialético, apologético, de defesa da crença e da fé. E a gente está compartilhando isso por quê? Porque a teologia ela foi para esse lado, ela foi para o lado de uma definição humana de Deus. Sendo que a teologia era para produzir uma definição divina do homem. Então, a palavra de Deus é para a gente, conhecendo Deus, saber como é que Ele define o homem. Amém, amados? Amém? Então, nós não temos que acertar na nossa definição de Deus, nós temos que acertar na definição de Deus a respeito de nós. O que vai fazer diferença não é nós estamos acertando nas definições da divindade. O que vai fazer diferença é se nós estamos ajustados nas definições humanas que Deus estabeleceu. Como é que Ele define o homem? Porque a palavra de Deus começa dizendo que não foi o homem que criou Deus. Foi Deus que criou o homem para quê, amado? O homem foi criado por Deus para quê? Para fazer culto? Para montar religião? Qual era o propósito de Deus na criação do homem? Para que o homem pudesse ser uma imagem de quem ele é. Então, a Bíblia não é para a gente fazer imagens de Deus. A Bíblia é para a gente entender que imagem Deus quer fazer de si mesmo. Aí nós estamos criando deuses que se parecem conosco, em vez de sermos mais parecidos com Ele. Amém, mano? E a forma mais pura, genuína, de um homem se parecer com Deus é no amor. Porque Deus é amor. Por isso que aquele que não ama o seu irmão, não consegue produzir uma expressão genuína de Deus. Então Deus não é conhecido na forma do meu culto. Deus não é conhecido na liturgia. A minha liturgia vai revelar a divindade, mas não vai revelar o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é revelado no seu amor pelas pessoas. Então, a igreja gloriosa dos últimos dias, ela é uma igreja tão bem resolvida que todo o tempo dela é dedicado em quê? Amar as pessoas. Porque enquanto há carências, enquanto há medo, enquanto há insegurança no meu coração, o espaço do meu medo, o espaço da minha insegurança, é o espaço da minha amargura, da minha ansiedade.
da minha cobiça. Esse espaço ocupado pela ansiedade, amargura, cobiça, expectativa, desapontamento, é o espaço vazio onde o inferno opera, porque o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Se o medo vai embora, não tem mais ansiedade, porque não tem mais expectativa. Então o amor lança fora o medo, então eu não vou trabalhar mais, eu não vou ter expectativa, nem de mim, nem das pessoas. Não tendo expectativa, eu não vou ter ansiedade. Não tendo ansiedade, eu não vou ter amargura. Mas na medida em que eu deixo brotar uma raiz de amargura, meu coração se contamina, eu não estou pleno e puro, então Deus não pode ser visto. Não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque brotando ela contamina muitos. Mas busque a paz, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Busque a paz, porque a paz com todos os homens é sinal da sua integridade. Se você tem paz com todos os homens, é porque não te falta coisa alguma. Glória a Deus, amado. Então, se não te falta coisa alguma, você é uma pessoa íntegra, santa. Glória a Deus. E aí, a integridade com que você lida com as pessoas vai fazer com que Deus possa ser visto. Então, santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém? Santidade não é para que eu veja. Santidade é porque, tendo eu visto, eu vou viver uma vida agora sem carências, sem ansiedade, sem expectativa, sem amargura, sem pontos de contaminação, para que eu possa me oferecer inteiro em favor dos outros. Então, quando eu me ofereço inteiro, Deus pode ser visto, porque é assim que Deus definiu que eu seria. Deus definiu que eu seria uma pessoa completa. Então, essa igreja gloriosa é uma igreja que cada vez lida menos com as suas carências e lida cada vez mais com os seus afetos. Amém, irmãos? Porque onde foi que Cristo foi glorificado? Onde é que a gente viu o homem completo? Na cruz. Quando ele estava tão bem resolvido que ele não reivindicou nada para si mesmo e ele se entregou completamente em favor de seus irmãos. Então essa é a igreja gloriosa. Uma igreja que olha para a cidade e não está preocupada em preencher seus espaços vazios, suas carências, não está preocupada em ter o poder que ela não tem, em ter o reconhecimento que ela não tem, mas ela está totalmente ocupada em amar e cuidar das pessoas que estão no raio de ação dela. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma igreja adulta, livre, bem resolvida. Hoje no coração dela não há espaço para amargura. Por isso eu queria ler um texto com vocês, para a gente entender um pouco sobre vida de igreja, nesse aspecto. E entendendo isso, entender como é que é a nossa relação com a comunidade. A gente compreender cada vez melhor a nossa relação com a comunidade. Abra lá em Atos. Atos capítulo 16. Eu vou ler um texto assim, ele é um pouquinho longo, mas verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeram a isso. Aconteceu, pois, que indo nós para o lugar de oração, nos saiu um encontro, uma jovem possessa de espírito adivinhador.
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Parece que a menina era evangelista, né? E não possessa. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos continuar. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram esperança de lucro. Então, está vendo? Tem hora que pregar o evangelho é fonte de lucro. Né? Porque Paulo percebeu que aquela menina estava dando um testemunho positivo, mas que o espírito que estava nela era o espírito que alimentava o lucro. Então, Paulo foi percebendo que aquilo tinha alguma coisa ali que não combinava. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aquela mulher não mentiu, aquela menina não mentia. Tampouco estava falando a verdade. E aí vamos lá. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, provocando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que você seja salvo? E ele respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? A gente, às vezes, por estar preocupado em produzir definições de Deus e não de entender as definições que Deus quer fazer do homem, então, às vezes, a gente pensa que Deus está com um serviço inacabado, que Deus tem um problema para estabelecer a religião dele na terra e que nós vamos ajudar Deus a ser dono de tudo. Talvez essa aqui é a ideia. Então fica parecendo que Deus perdeu o controle da terra, agora ele levantou uma igreja e junto com a igreja, nós somos um exército de Deus, nós vamos devolver a terra para Deus. E na verdade essa nunca foi a ideia. Deus nunca perdeu o controle de nada, ele é o Senhor de todas as coisas e ele continua empenhado em encher a terra com o conhecimento da sua natureza. Então o papel da igreja não é enfatizar o poder de Deus, o papel da igreja está cada dia mais identificada com a natureza e o caráter de Deus, de modo que a presença da igreja em todas as comunidades possam revelar esse caráter e Deus possa ser conhecido através de nós. De modo que uma pessoa que vai convivendo conosco é como se ela estivesse convivendo com Deus, e aí ela vai conhecer como é que Deus é, porque ela vai conhecendo a gente. Glória a Deus, amado. Amém? Então isso é uma família que vai aumentando a cidade. Então, e aí a possibilidade de alguém conhecer a Deus vai aumentando,
porque essa família vai cada vez mais tendo contato com todo mundo. Por isso que, deixa Deus ministrar o seu coração. Por isso que quando Jesus mandou a gente para uma cidade plantar a igreja, como é que ele orientou que deveria ser a plantação da igreja? A plantação da igreja deveria você chegar numa cidade e pedir do Espírito Santo a sensibilidade para encontrar um homem de honra. Então, você ia encontrar o homem de honra da cidade e ia se oferecer para ajudar ele. Você identificar quais eram os problemas que ele tem, as dificuldades que ele tem, e você ia oferecer ajuda, como igreja. Como família de Deus, você ia apresentar o seu amor por ele, qualquer que fosse o problema dele. E aí, isso ia estabelecer uma relação de amizade e intimidade. Ele naturalmente ia conhecer Deus através de você, e aí você não precisava preocupar com técnicas de evangelismo, porque se você era o profeta, ele seria o evangelista. Amém, amados? Na medida em que a gente foi se desviando desse contexto, desse caráter relacional, humano, natural, a gente foi criando as instituições. E as instituições foram deixando de ser expressões vocacionais para serem representantes de dogmas religiosos. Então, as instituições passaram a defender uma forma de Deus, em vez de simplesmente se representar uma forma de contato e relacionamento com as pessoas. E aí, sem a gente perceber, nós deixamos de ter esse caráter relacional, afetivo e de identificação com as pessoas no processo da plantação da igreja e fomos absorvendo um caráter dogmático. De modo que as instituições passaram a ter necessidade de plantar a igreja em algum lugar só para a instituição crescer. Então, era um evangelismo, nunca deixou de ser evangelismo, tinha amor envolvido nisso, sinceridade, então muita gente sincera, amorosa, querendo evangelizar, mas muitas vezes a necessidade institucional do crescimento, do controle, de ter um determinado número de membros pertencendo àquela instituição, começou a passar na frente, de modo que aí os aspectos afetivos foram ficando meio... Tanto é que se a pessoa demorasse muito a entender nossa amizade, a gente já falava que ela era do capeta mesmo, e muitas vezes a igreja já entrava na cidade para trazer o inferno, não era para apresentar o amor de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Então virou uma coisa mais parecida com catequese do que com discipulado no sentido afetivo, de conhecer a pessoa e entender o problema dela e ter uma relação afetuosa com ela. E com isso a gente passou a adotar um tipo de evangelismo que é uma coisa meio de branco no meio dos índios, em que a gente não conhecia os problemas das pessoas. A gente conhecia bem as doutrinas que nós queríamos transmitir para elas. Então não havia um diálogo, não era uma questão de você abordar a pessoa, entender o problema dela, passar a fazer parte da vida dela, da mesa dela. E aí essa relação de amizade ia despertando ela para conhecer o seu Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Então, deixou de ser uma relação afetiva para ser uma relação o quê? Institucional, em que antes de apresentar uma relação de ajuda à pessoa, a gente já chama ela para fazer um estudo bíblico de 10 lições para ela entender o que ela tem que fazer para fazer parte da nossa agremiação religiosa. Eu estou exagerando, amado? Então, quando Jesus manda você chegar numa cidade, encontrar o homem de honra, ter uma relação afetiva com ele, resolver os problemas dele, então isso era para fazer justiça. Aí nós saímos do campo da justiça e fomos para o campo do juízo. Então a gente apresenta lá para o cara um manual, metemos ele numa sala de aula para ele entender quais são os pontos principais da nossa fé, e se ele passar na prova com média 8, aí a gente batiza ele e aceita ele como membro da agremiação. Sem muitas vezes conhecer de fato quais são os problemas dele. E às vezes até piorando as coisas. Então às vezes a gente não quer entender se ele tem problema com o pai, com a mãe. Pelo contrário, se a mulher vier e quiser ser batizada e ela já tinha problema com o marido, a gente ajuda a piorar.
Sim ou não? Você já deve ter visto algumas coisas parecidas quando você viaja para longe. Quando você vai em outro país e tal, você vê uma coisa parecida. Então vamos ver agora o cenário da plantação da igreja em Filipos. E depois eu queria desafiar você a ir ler depois a carta aos Filipenses. Não existe carta de Paulo mais terapêutica das emoções. Não existe, porque ele vai falar de termos o mesmo sentimento, ele vai falar de que nós podemos tudo, no que fortalece, ele vai falar de alegria na tribulação, ele vai falar de ter o mesmo sentimento de Jesus, de ser aperfeiçoado. E ele está escrevendo isso na cadeia. Então, Paulo está num contexto de privação e falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria plena, alegrar no Senhor. Então, rapaz, é uma igreja bem resolvida. Agora, vamos prestar atenção como é que essa igreja de Filipos foi plantada. Paulo está ali andando e tentando identificar. Então, o que Paulo está sempre procurando quando ele chega na cidade? Um terreno para alugar, para plantar uma igreja? Não, é pelo amor de Deus. Então, hoje a gente é assim. Vamos plantar uma igreja em tal lugar. Então, antes de conhecer o povo, a gente quer encontrar um lote. Aí, o que a gente precisa hoje para plantar uma igreja? Sabe o que a gente precisa para plantar uma igreja? A gente precisa de um lote. A gente precisa de dinheiro para construir um prédio. Depois de dinheiro para pagar os bancos, comprar alguns instrumentos e, quem sabe, atrair uns músicos. Aí a gente consegue plantar a igreja, porque se eu tiver 2 músicos bons, um pregador, algumas cadeiras e um prédio bem localizado, eu planto uma igreja. Então, eu já comecei pela despesa. Então, agora, tudo que eu tenho que arrumar é uns crentes convertidos, que vai ser bom de dízimo, para poder pagar a conta da igreja que eu plantei. Então, em vez de eu chegar na cidade, encontrar o homem de honra e resolver os problemas dele, eu chego na cidade, crio um punhado de problema para a cidade que ela não tinha, porque agora ela tem que pagar a conta de um lote, de um prédio, dos bancos e o salário do pastor. Então, aí eu aumentei a conta da cidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E eu inseri uma despesa na comunidade sem perguntar se vocês queriam pagar aquela conta. Eu vou enfiando aquilo. Aí eu mexo no orçamento de todo mundo. Não foi assim que Jesus mandou plantar a igreja. Ele falou, você vai lá, conta o povo, conversa com eles, gasta um tempo com esse povo, para saber, primeiro esse povo tem que ser seu povo, o povo que você ama, que você quer cuidar, que você vai lá resolver. Amém? Então, Paulo está lá. Quando eu estou falando homem de honra, não é homem no sentido, a pessoa de honra, porque a primeira pessoa de honra que Paulo encontrou foi quem? Foi Lídia. E Lídia era uma empresária. E ela foi vendo aquela conversa, ela já era o quê, amados? Define para mim, Lídia era temente a Deus. Eu sei o que todo mundo pensou, que ela era evangélica. Não, amados, ela era temente a Deus. Eu não sei de qual religião que ela era, não. Eu sei que essa mulher era temente a Deus. Talvez ela era temente a Deus macumbeira, talvez ela era temente a Deus hindu, talvez ela era temente a Deus muçulmano, não sei. Eu sei que ela verdadeiramente estava querendo conhecer Deus. Aí ela escutou uma conversa que fez sentido para ela. Paulo não foi lá evangelizar ela para ela ser evangélica. Paulo começou a conversar com aquelas pessoas e apresentar o amor de Deus. Aí ela começou a ver que foi assim, esse Deus aí que eu tanto procuro faz sentido. Ela começou a ver Deus, ela já temia Deus, agora ela viu alguém que de fato representa Deus. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não tem ninguém nessa cidade aqui que tem problema com Deus. Porque a eternidade está escrita no coração das pessoas. O problema das pessoas é com a igreja. Porque às vezes na forma como nós estamos apresentando Deus para elas, não faz sentido. Entendeu? Então, aí ela foi vendo aquilo e ela que estava procurando Deus. Atravessa a rua aqui, eu garanto para você que tem gente aqui arrochada, tem muito marido aqui que não sabe mais o que faz com a mulher dele, não, e não é porque ele tem raiva dela, não. Ele passou a ter raiva dela porque ele tem medo dela, porque ele não dá conta
de ser, às vezes, na vida dela a resposta que ele poderia ser, não dá conta de assumir a responsabilidade. Então, quando essa mulher traz o problema, ele fica apavorado, às vezes ele se carrega de violência, e o único recurso que ele tem é dar um cacete nela, porque ele queria que ela fosse mãe dele, porque ele não consegue ser marido dela. De modo que quando o time dele perde o campeonato, ele chega bêbado em casa e já que não deu para ele bater no juiz, não deu para ele dar um tiro no atacante que fez o gol aos 45, a única coisa que ele tem para descarregar a raiva dele e que ele queria que fosse a mãe dele, que a hora que ele chegasse puto, bêbado, desorientado do futebol, nervoso, ela falou, querido, que judiação que fizeram com você, deita aqui a cabeça no meu colo. Não, ela ainda vem falar com ele, é desse jeito, você vai ver esse jogo, é por isso que eu não gosto, quando você vai lá e ainda volta bêbado, aí acabou, aí ele vai bater nela, no juiz, na mãe. Todo homem que bate mulher queria ter batido na mãe. Aí ele vai bater em Deus. Porque ele está apavorado. Está me entendendo isso ou não, mano? Porque onde não há amor, não há ódio, não. Onde não há amor, há medo. Medo. E aí, em vez de a gente trazer amor para as pessoas, nós estamos trazendo mais o quê? Mais medo. Aí aquela mulher ficou escutando aquilo lá. Aí ela levou Paulo para onde, amados? Para casa. Paulo não chamou ela para um culto. Falou, ô Lídia, que bom que você gostou. Que bom que você gostou, nós vamos ter o culto hoje à noite. Não, amado. Foi o contrário. A Lídia levou Paulo para a casa dela. E ela evangelizou a casa inteira. Paulo não precisou evangelizar, ela pôs a casa inteira lá e falou assim, escuta esse homem aqui, porque esse homem está me ajudando a ver Deus. Amém? Aí aquilo estava muito bom, aconteceu essa situação, a gente vai deixar para conversar sobre essa menina aí que endemoniada, que ficava fazendo culto de evangelismo lá. Nós vamos falar disso em uma outra ocasião. Aí está tudo certo lá. Levantaram lá contra Paulo, meteram ele na cadeia. Amado, fala a verdade, se Paulo fosse membro, se Paulo fosse o Antônio, pastor da congregação, meteram o Antônio numa tranca, o que nós íamos fazer aqui no dia seguinte? Uma campanha de oração, com muito jejum, muito poder, para tirar o Antônio da onde? Da cadeia. Quem já falou um pastor preso? Um pastor no hospital? Negativo. Nós precisamos do pastor aqui fazendo culto para nós, e não preso na cadeia. Nós precisamos de pastor aqui trabalhando para nós. Aí Paulo vai preso, porque Jesus mandou o quê? Entra numa cidade e encontra um homem de honra. Então Paulo já tinha encontrado Lídia, que era uma plataforma da igreja, e agora ele foi lá para a cadeia. O que Paulo estava fazendo preso? Explicar. Paulo foi preso para ele poder encontrar o carcereiro. Porque não tem outro jeito de você encontrar o carcereiro se você não for preso. Então o homem de honra de Paulo em Filipos trabalhava onde? Na cadeia. Então Paulo tinha que ser preso para encontrar o homem de honra. Então vamos entender uma coisa, amados. O problema, todos os problemas que tem aqui nessa cidade, não são para ser resolvidos. São para promover o encontro. Glória a Deus, amado. E a igreja encanou que tudo que é problema nós temos que resolver, que a oração é para resolver o problema. Não, amado, se fosse para ter o problema resolvido, não tinha o problema. Não é possível que Deus é tão estúpido assim, que ele cria um problema para depois resolver o problema. Não, mas ele já podia então não deixar acontecer o problema. Então, para que Deus fez a gente com fome? Porque ele já tinha feito a comida. Então, com a fome, a gente ia procurar comida, ia acontecer de todo mundo procurar comida no mesmo lugar, e acontecer o encontro. Então, quando Deus permitiu o problema, era para produzir um encontro. Tanto é que o problema foi resolvido e Paulo não saiu da cadeia. Isso significa que o pastor ficou doente e foi parar no hospital. Aí Deus opera na madrugada, ele tem uma cura,
a igreja inteira esperando ele voltar e ele está lá. Aí liga para ele e fala: pastor, fiquei sabendo que o senhor teve alta hoje, 3 horas da tarde, já é 8 da noite, o senhor não aparece aqui, fizemos um culto. Ele falou: não, ainda não encontrei quem eu vim aqui para encontrar, eu não posso sair do hospital. Ué. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, a hora que ele teve um encontro, o carcereiro foi o evangelista dele. O carcereiro fez tudo, levou ele para casa, juntou os amigos, parentes, e o evangelista pregou lá, o carcereiro fez tudo, Paulo só teve que apresentar a Deus. Está vendo? Então, a igreja ela foi criando mecanismos muito sofisticados de desenvolvimento. Sendo que os mecanismos da igreja tinham que ser mecanismos o quê? Mais afetivos, mais relacionais. O processo de vivência da igreja, então é o seguinte: existe uma igreja gigante aqui, em volta, lá na cidade que você está, imagina a cidade que você está, não preocupa com o tamanho de igreja que você tem, que reúne no templo. Comece a perceber melhor a igreja que você não conhece, mas que é a sua igreja. Então o carcereiro era a igreja de Paulo, que ele não conhecia, e ele precisou ir preso para poder conhecer o membro da igreja dele. Amém, amados? Outro dia eu perguntei para um casal, falei assim: tem uma padaria lá perto de você que você compra pão? Ela falou: tem. Eu falei assim: quanto tempo você frequenta essa padaria? Ela falou: 20 anos. Eu falei assim: você conhece o padeiro lá? Ela falou: por acaso não é o padeiro, é uma dona lá. Aí ela falou o nome da dona. Eu falei assim: algum dia, nesses 20 anos, você perguntou para ela se ela está precisando de alguma coisa? Ela falou: nunca. Nunca. Eu fiquei olhando a mesa que nós tomamos café aqui hoje. E fazia muito tempo que eu não via uma mesa com tantas variedades. E tudo muito bem escolhido. Milho, mamão, melão. Eu fui pegando um pouquinho de cada coisa assim, mas não dava conta, eu não ia dar conta de experimentar de tudo. Entrou um bolo de aipim lá no finalzinho, já meio quente ainda, e foi. Café, ainda puseram queijo, você põe um queijo numa mesa que um mineiro vai, lascou tudo, que aí ele come uma banana, como um queijo, come um mamão, como um queijo. O queijo vai entremeando tudo ali. Aí você parou para pensar quantos itens ali, quantas pessoas foram contactadas, por quantas pessoas nós passamos até aquela mesa ficar montada. Quantos homens e mulheres de honra passaram por aquela mesa? E quanto tempo, às vezes, a gente gastou perguntando para essas pessoas se elas estão precisando de alguma coisa? E muitas vezes, sem perceber, inconscientemente, a gente já aborda essas pessoas na perspectiva do que nós estamos precisando deles. E às vezes, quando você finalmente vai falar de evangelho, é porque você montou um evento e que você agora quer encher o evento. Não é que você não ama a pessoa. No fundo, a gente ama mesmo, a gente gosta, mas fica claro para ele que quando você manifestou um pouco mais de interesse ou deu um pouco mais de atenção, é em função da sua necessidade, porque é sempre em função da nossa necessidade. É o pão que eu estou precisando, é a mandioca que eu estou precisando, e é o culto que eu montei, o evento que eu montei, e agora também, de novo, estou precisando dele. Então, ele é sempre um prestador de serviço, ele não é a minha pessoa de honra. Em que, mesmo tendo o problema resolvido, eu não quero simplesmente ir lá, passar por ele, ter o meu problema resolvido, sem ver o problema dele resolvido. Então, Paulo teve o problema dele resolvido, mas o problema do carcereiro não estava resolvido, pelo contrário. O problema de Paulo resolvido criou um problema maior para o carcereiro. Então, Paulo se sentia responsável por aquilo. E, às vezes, a forma como nós plantamos igreja criou um problema maior para a cidade. Aí, nós resolvemos o nosso problema plantando a igreja, mas não percebemos que nós geramos um problema para a comunidade. E aí, tendo o nosso problema resolvido, a gente não quer resolver o problema deles.
A gente está sempre querendo que a cidade resolva o nosso problema. E aí a relação não é afetiva. E aí a gente não percebe a pessoa pelo que ela teme a Deus. A gente define ela se ela é evangélica ou não. E aí eu não encontro, por exemplo, um cara que teme a Deus e às vezes está espírita. Ele teme a Deus e está católico. Ele teme a Deus e às vezes está macumbeiro, qualquer coisa, mas ele teme a Deus. E aí eu quero ir lá e resolver ele rápido, para ele passar para a minha agremiação, mas eu não quero gastar tempo com ele em resolver o problema dele. É quase como se eu estivesse resolvendo o meu. Foi muito interessante uma coisa que aconteceu comigo esses dias. E a comunidade que eu pastorei hoje, eu creio que 80% da comunidade lá veio do ambiente católico romano. Até porque nós começamos a congregação lá numa capela ecumênica. Então tinha uma capela ecumênica lá no bairro e a gente usava lá. Então, como era uma reunião meio que atrás da outra lá, tinha gente que chegava lá sem saber quem estava tocando o culto, sentava, gostava e ficava. E a gente passou a se relacionar com essas pessoas. Até vou abrir um intervalo aqui e te contar, por exemplo, assim, como é que às vezes a gente precisa ter sensibilidade. O trato lá de quem usava a capela lá é o seguinte: usou, limpa, entrega sem marcas de religião. Então o trato era sempre entregar a capela lá limpa para não ter confusão. Então a gente usava domingo de manhã, a igreja romana usava sábado à noite e domingo à noite, e os espíritos usavam na segunda-feira e a gente voltava a usar na quarta. E aí veio a Semana de Todos os Santos. E aí, rapaz, a igreja romana lá que usava lá, a igreja lá era Menino Jesus de Praga. E Praga não é Praga de Praga, não. Praga é a capital lá na Europa, de Praga, a cidade. Então, e aí, o que aconteceu? Tem tempo da gente contar um pouco da história. Os irmãos estão de boa também, depois do tanto que comeu, está tudo tranquilo. E aí veio a Semana de Todos os Santos, que antecede finados, né? Você sabe que aquela semana lá de finados, a igreja romana chama de Semana de Todos os Santos, porque, eu não sei se você sabe, mas tem um santo para cada dia do ano, né? E aí, como o pessoal não quer ofender nenhum santo, para não correr o risco de ter esquecido algum, aí quando chega na época de finados, já faz uma semana de todos os santos para juntar até os que ficarem de fora, então a santaiada vai ficar satisfeita. Aí, como era a Semana de Todos os Santos, o pessoal pegou a parede do fundo da capela e decorou com tudo quanto é santo que você pensar. Estava lá o Agostinho, estava lá o Benedito, estava lá o Francisco, Pedro, Paulo, José, Maria, tá tudo lá. João. O Jorge não, porque o Jorge tinha sido caçado, não sei se você sabe, mas o Jorge foi caçado pela igreja romana. Rapaz, eu cheguei lá domingo de manhã, para a gente ter reunião, os irmãos da igreja estavam na maior saia justa. Eu não posso falar que é saia justa, eu acho que estavam na maior lençol pequeno, porque eles arrumaram um lençol para tentar cobrir o santo. E aquilo estava constrangedor, porque o lençol era menor do que a parede, eles tampavam um tanto de santo de cá, ficavam... Aí eles estavam lá meio na dúvida, quais os santos que eles tampavam e quais os santos que eles deixavam aparecendo. Rapaz, eu fiquei num constrangimento, numa vergonha daquilo. Falei, irmãos, por favor, essas pessoas representadas aqui já passaram vergonha demais na vida, para a gente ainda estar impondo a eles mais esse constrangimento de ser coberto aqui com um lençol vagabundo desse. Tira o lençol, deixa a fotografia do santo aí, e vamos aproveitar que eles estão todos aqui e vamos falar deles aqui hoje. Vamos lembrar da importância que essas pessoas tiveram na nossa fé. A Bíblia não mandou a gente esquecer deles, nem tampouco demonizá-los. O Pedro não tem culpa do que estão fazendo com a imagem dele, não. Mas lembrar de Pedro é bom. Se tiver uma fotografia, melhor ainda. Eu gosto de lembrar do meu avô, porque ele me comunicou fé. E aí, quando eu vejo uma fotografia do meu avô, eu lembro da fé dele, não ajoelhei para rezar.
Amém, irmãos? Então a gente é muito hipócrita. Então, assim, aí aproveitamos que estava tudo lá representado de alguma forma, tiramos tempo para falar do Benedito, tirando tempo para falar do Estevão, e fomos falando, lembrando-lhes a fé, usando Hebreus 11 lá, uma vez, vocês foram cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, lembrando os aspectos de fé, o testemunho de cada pessoa daquela, e como aquilo fortalece. Por que eu estou fazendo esse intervalo para te contar isso? Porque recentemente, agora, tem mais ou menos 2 semanas, eu tive uma experiência muito forte, que me quebrantou bastante. Eu não sei se vocês sabem, mas a oração do Pai Nosso evangélica, ela termina de acordo lá com Mateus. E a oração do Pai Nosso dos católicos romanos, ela termina sem falar do pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, ela termina um pouquinho antes. E porque existe uma discussão teológica se aquilo não foi colocado depois ou se estava lá no original. Enfim, nós estamos envolvidos numa campanha de socorro com o pessoal de Moçambique. A gente tem uma missão lá em Moçambique e exatamente a área que a gente trabalha foi a área mais afetada pelo ciclone de Moçambique. E aí a gente convocou um grupo de voluntários para ajudar a gente a empacotar comida desidratada que nós estamos mandando para Moçambique agora na segunda-feira com uma equipe de 20 voluntários. E aí eu cheguei lá na hora que o pessoal estava terminando. Nós tínhamos lá mais de 200 voluntários empacotando comida lá num domingo depois do almoço, à tarde. E gente tudo quanto é tipo. Mas com certeza todos eles o quê? Tementes a Deus. E aí foi curioso, porque a hora que terminou tudo, quem estava coordenando lá o empacotamento da comida, pediu para a gente fazer uma oração. Aproveitou que eu estava lá, falou, vamos terminar com a oração, o pastor está aqui junto com a gente e tal. E aí juntou aquelas 200 pessoas, deram as mãos, e ele pediu para a gente encerrar com a oração do Pai Nosso. Isso estava acontecendo lá no nosso salão. E o que eu descobri? Que a oração terminou do jeito romano. Que a grande maioria das pessoas que estavam lá eram católicos, romanos. Nossa igreja. Entendeu, amados? E aí o que você faz? Às vezes a gente não está conhecendo o povo que Deus nos deu para cuidar. A gente está tão preocupado em converter essas pessoas para a nossa religião que a gente não aproveita. Então o que Deus promoveu ali? O problema era para resolver o problema dos moçambicanos? Não, amados. Se fosse para resolver o problema dos moçambicanos, Deus pegava um bando de gaivota, soprava eles em qualquer lugar entre o Polo Norte e o Polo Sul, fazia-os voar em cima de Moçambique, infartava 200 mil passarinhos em cima de Moçambique e fazia isso uma vez por semana. Entendeu, não? Deus já fez isso. Deus já fez chover passarinho quando o problema era só fome. Ele teria evitado o ciclone. Então, por que Deus permite essas coisas, amado? Para que os irmãos se encontrem e a gente passe a conhecer uns aos outros, e nós que já conhecemos a Deus, ajudemos essas pessoas que temem a Deus a conhecê-lo melhor. E a melhor forma de fazer isso é a gente envolver-se nos problemas deles e não ficar exigindo que eles venham resolver nosso problema. Então, quanto mais bem resolvida a igreja, mais gloriosa ela é. Quanto mais bem resolvida a igreja, mais ela cumpre o seu propósito. E maior ela se torna, porque quanto mais bem resolvido, menos a gente tem que se ocupar de si mesmo e mais a gente tem tempo para se ocupar das pessoas à nossa volta. Então existe uma congregação enorme que não está frequentando seus cultos e esperando ser cuidada. Eu falei com o irmão, e o irmão até posso falar porque eu acho que ele não tem problema se eu citar ele como exemplo. O André, que veio lá de Realengo. E ele preocupado porque a igreja de lá reúne pouca gente. Aí todo pastor que reúne pouca gente fala só. Eu falei, André, eu acho que você está precisando conhecer
a igreja que de fato você é pastor, em vez de você ficar pensando que é só... E essa coisa do só é muito triste. Só 2, só 3, isso é muito triste. Isso é a mesma coisa que eu tivesse 2 filhos e alguém perguntar quantos você tem? Eu falo, só 2. Pelo amor de Deus, um filho escutar um trem desse, está lascado. Entendeu, amados? E aí, ele falou, rapaz, inclusive Deus operou uma benção. Porque para vir para cá, meu carro estava estragado, e eu levei lá no mecânico, o cara passou tudo na frente, resolveu uma urgência lá para mim, e me entregou o carro, me deu condições. Eu falei, quanto tempo você leva esse carro lá no mecânico? Ele falou, até um tempão. Eu falei, quantas vezes você já perguntou para ele se ele está precisando de você em alguma coisa? Ele falou, nunca. Foi, no entanto, ele foi instrumento de milagre na sua vida. Ele é que trabalhou para você estar aqui. E às vezes a gente tem preconceito, porque às vezes o mecânico é o quê? É de outra religião. Mas ninguém opera o bem, não, amados. Ninguém faz o bem. Se você está comprando pão numa padaria faz 20 anos, é porque você achou que o pão é bom, não é? Porque você não é tão crente assim que está indo lá com o pão ruim. Então, se você comprou lá tem 20 anos, é porque você acha que o pão é bom, não é? Sim ou não? Então, se o pão é bom, isso já é um grande sinal de que essa pessoa o quê? Teme a Deus, porque ninguém faz o bem, amado. Se Deus não for com ele. Você não volta no mecânico 3 vezes se Deus não for com ele. Amém? Ninguém leva você para casa se Deus não for com ele. Porque não há ninguém que faça o bem. E aí a gente está rotulando as pessoas em vez de conhecê-las. E cuidar delas. Deus nos entregou uma cidade. Glória a Deus, amado. A pessoa que falou para mim que frequenta a padaria tem 20 anos e nunca perguntou nada para a dona da padaria é a mulher do André. Eu falei, André, é uma ótima oportunidade agora de você ir lá na padaria e comprar uma rosca para levar para o mecânico. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Você já entendeu tudo, amém? Para eles começar a entender que eles são membros da mesma família. Glória a Deus, amados. E lá devolver o milagre que ele te fez. Ter com ele uma relação de irmão, afetiva. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês aqui essa manhã. A gente vem insistindo nisso. E por mais que a gente repete sobre essas coisas, ainda vai ser pouco. Essa igreja gloriosa é uma igreja plena. A igreja gloriosa não é uma igreja volumosa. Não, é uma igreja inteira, que não está preocupada com ela. Que tudo que ela faz é com alegria, com gratidão. Que ama a cidade, que cuida das pessoas. Né, que anda pela cidade, está ali, vai lá. O cara que vende picolé para você. Você pergunta para ele. Como é que ele está? Como é que está a família? Se ele tem filho? Como é que os meninos chamam? A pessoa de quem você compra lá, quitando onde é que você compra verdura. Como é que essa pessoa chama? Quantos filhos ele tem? Às vezes você ainda vai para casa aborrecido, fala assim, não tem condições, esse mundo está acabado. Você tem que ver como é que o cara lá da padaria me tratou hoje. Lógico, às vezes ele brigou com a mulher igual você brigou com a sua, e você trata a gente mal no dia que você estava ruim com a sua mulher. Às vezes ele tem uma conta para receber. O aluguel dele está vencido e ele não tem dinheiro, ele está nervoso mesmo. Ué. A gente fica, ué. Aí a gente se sente ofendido porque foi mal atendido. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo e merecemos um tratamento. Aí a gente só vê milagre no problema resolvido. Não vê milagre no encontro promovido. Então eu quero te falar uma coisa, amado. Nós precisamos desencanar de achar que o milagre é o problema resolvido. Milagre não é ter tido o carro arrumado para eu poder vir na reunião com os irmãos. Milagre é o carro ter sido quebrado antes de eu vir para a reunião com os irmãos, para eu ter contato com o mecânico. Esse é o milagre.
O milagre é o encontro. O milagre de Paulo não foi o terremoto que abriu as cadeias. Foi ele ter o problema resolvido e ficar sentado esperando o encontro. Esse é o milagre que a humanidade precisa ver. Porque o milagre dos problemas resolvidos, a humanidade está vendo e isso não está transformando ninguém. Porque todo mundo que tem seu problema resolvido corre para viver a sua própria vida. Agora, milagre é uma pessoa ter o problema resolvido e não sair do lugar até ter o encontro. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Milagre não é sair do hospital porque teve alta. Milagre é ter encontrado a pessoa que a gente tinha que ter encontrado lá. Milagre sempre será o irmão e não o problema resolvido. Amém? E nós podemos ser essa igreja gloriosa. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está pensando no tanto de encontros, tantas pessoas, não é verdade? Eu queria que alguém levasse. Quem comprou aquela banana da terra? Alguém sabe quem comprou aquela banana da terra? Trouxe ela cozida, não? Então pede para ela falar para a pessoa lá que vendeu aquela banana da terra. Falou, rapaz, tem um mineiro que foi lá tomar café com a gente. E se tem uma coisa que ele gosta de banana da terra cozida, porque isso tem um valor afetivo na minha vida. Era uma das coisas prediletas. Eu vejo uma banana da terra cozida daquele jeito. Eu me lembro do meu pai, todas as noites, minha mãe lá, cozinhar a banana para ele, para poder abrir ela na metade. Então eu gosto da banana, gosto das lembranças que ela me traz, gosto do sentimento que eu tenho. Então agradece a irmã que respondeu ao Espírito Santo. Fala para ela, não foi carne nem sangue, irmã. Porque a última coisa, se eu tivesse, estou falando sério, se eu tivesse lá na Bahia, vendo uma banana da terra daquela, ainda passava, porque é meio costume. Mas eu aqui, no Rio de Janeiro, pé de serra, Magé, como é que chama aqui? Não, negócio das pedrinhas, Vale das Pedrinhas. Menino, na hora que eu cheguei ali, que eu vi aquela banana da terra, eu falei assim, como assim? Você entende Deus falando com você, assim, que você está em família, sabe, assim, uma linguagem afetiva? Então agradece quem comprou, agradece a pessoa que vendeu, fantástica, banana boa, de qualidade. Pode levar esse testemunho lá, fala, teve um cara de Minas que passou aqui e deixou uma palavra de gratidão. Amém? Glória a Deus, amados. Essa é a igreja que nós somos. Vamos desencanar de muita coisa que está deixando a gente ficar paranoico. Nós estamos ficando paranoicos, achando que nós é que vamos fazer igreja. Deus não mandou a gente fazer igreja. Ele mandou a gente ser igreja. Amém? Em nome de Jesus. Amém.